As pulgas e os carrapatos, além de causarem coceira e desconforto, podem transmitir doenças aos cães e aos gatos. E pior ainda, podem transmitir doenças zoonóticas, ou seja, podem transmitir doenças para nós humanos. Eu te conto tudo nesse vídeo, então vem comigo e não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Um dos quadros clássicos que cães e gatos podem desenvolver quando estão com pulgas ou com carrapatos são os quadros de DAP. É uma sigla que significa dermatite alérgica à picada de ectoparasitas. A DAP nada mais é do que um processo alérgico. Ela é bem mais comum nos cães do que nos gatos. Então, os cães que possuem, que apresentam essa dermatite, eles apresentam uma reação alérgica exacerbada à picada ali, tanto da pulga como do carrapato, né? Mais comum a picada das pulgas. Então, é um processo alérgico em que causa muita coceira, né? Às vezes acaba caindo os pelos de tanto animal se coçar, pode levar a feridas, né? Essas feridas podem aparecer de forma espontânea ou o próprio animal pode acabar se lesionando de tanto coçar, às vezes fica mordiscando ali no local, porque realmente coça muito, né? E pode acabar predispondo também a infecções bacterianas secundárias a esse processo. Então, realmente é um processo alérgico que causa muito desconforto, né? E com certeza compromete o bem-estar dos animais. Só que além da DAP, que é apenas um processo alérgico, as pulgas e os carrapatos podem transmitir aos cães e aos gatos doenças infecciosas que podem até mesmo serem graves e em algumas situações levam os animais a óbito. Eu vou trazer aqui nesse vídeo as principais doenças transmitidas então por pulgas e carrapatos. E vamos começar então pelas doenças transmitidas por pulgas. A bartonelose é uma doença bacteriana mais comum nos gatos do que nos cães. E quem transmite essa bactéria aos gatos são as pulgas. E é uma doença que, se não for adequadamente diagnosticada e tratada, pode até mesmo se agravar e levar o felino a óbito. A bartonelose é uma zoonose, ou seja, é uma doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Então, os gatos contaminados com a bartonelose podem transmitir essa doença para os seres humanos, principalmente através da arranhadura. É por isso, então, que essa doença também é conhecida como a doença da arranhadura do gato. A micoplasmose é outra doença bacteriana que também pode ser transmitida aos gatos por pulgas contaminadas. Mas essa doença não é zoonótica, ou seja, ela não é transmitida aos seres humanos. Muitos gatos com micoplasmose são assintomáticos, ou seja, eles não apresentam nenhum sintoma. Então, em geral, essa doença não é tão grave assim nos gatos. Mas em algumas situações, principalmente com animais imunocomprometidos ou quando a infecção é muito grave, pode acontecer sim desse animal, do quadro clínico desse animal se agravar. Geralmente eles apresentam uma anemia bem importante, pois a micoplasmose ela parasita as hemácias, que são as células vermelhas do sangue. E nesses casos, se não tratados, pode até mesmo levar à morte do gatinho. Mas a doença mais comum que é transmitida por pulgas, tanto em cães como em gatos, não se trata de uma doença bacteriana, mas sim uma verminose, que é o dipilídeo. É isso mesmo, cães que estão infestados por pulgas e gatos também podem se contaminar com um parasita através das pulgas. Vamos entender um pouco melhor. O ciclo de vida do dipilídeo é bem interessante. Então, como você pode acompanhar aí na tela, um animal contaminado, um cão ou um gato que possui o verme adulto, ele acaba eliminando junto das suas fezes os ovos desse parasita. Esses ovos eclodem e liberam as larvas. Essas larvas são tão pequenininhas, tão minúsculas, que as pulgas acabam se alimentando dessas larvas desse parasita. E aí elas carregam, as pulgas carregam então dentro do seu sistema digestório, carregam as larvas
desse parasita. Acontece que quando as pulgas infestam os cães e os gatos, geralmente eles têm a tendência de se coçar, de se lamber e acabam acidentalmente ingerindo essas pulgas. Então, quando um cão ou um gato ingere uma pulga que contenha ali o dipiridium dentro dela, esse animal vai depois desenvolver então o verme adulto, porque o seu processo de digestão ele vai ali digerir a pulga, mas vai liberar então essa larva que está ali dentro da pulga, e esse cão, esse gato vai passar a ter então o verme adulto no seu intestino, e esse verme começa a liberar novas proglótides, novos ovos através das fezes do animal, dando sequência aí ao ciclo. Essa parasitose também é considerada uma zoonose, mas o ser humano, nesse caso, ele é considerado um hospedeiro acidental. Ou seja, isso é mais comum com crianças, né? Porque para que um ser humano desenvolva esse verme dentro do seu intestino, ele precisa de alguma forma ingerir uma pulga, né? Então isso não é tão fácil de acontecer, mas pode de forma acidental acontecer, principalmente com crianças que não têm assim tantos cuidados de higiene, né? Então realmente ele pode se desenvolver sim de forma acidental em um ser humano. E para encerrar, vamos falar sobre as principais doenças transmitidas por carrapatos, que são a erliquiose e a babesiose. A erliquiose é uma doença bacteriana que acomete as células sanguíneas dos animais. Já a babesiose é uma doença causada por um protozoário, mas que igualmente acomete as células do sangue do animal hospedeiro. Ambas as doenças são transmitidas através da picada de carrapatos contaminados. Então, quando o carrapato vai ali sugar o sangue, se alimentar do cão ou do gato, ele acaba, ele pode transmitir essas doenças que são chamadas de hemoparasitoses. Isso porque elas são parasitas das células sanguíneas, então tanto a erliquiose como a babesiose, elas podem então destruir as células do sangue, sejam as hemácias ou os glóbulos brancos ou ainda as plaquetas. Dessa forma, nos casos mais graves, quando não tratados adequadamente, podem evoluir até mesmo para o óbito do animal. O cão ou o gato pode ter apenas uma dessas doenças ou pode estar acometido pelas duas doenças ao mesmo tempo, o que torna o quadro ainda mais delicado. E embora sejam duas doenças distintas, como elas são causadas da mesma forma pela picada do carrapato e como elas levam a sinais clínicos semelhantes, elas são ainda chamadas e popularmente conhecidas como a doença do carrapato. A doença do carrapato, ou seja, a erliquiose e a babesiose, também são zoonoses. Então elas podem sim ser transmitidas aos seres humanos. Mas atenção, não são os cães que transmitem a doença. Então um cão com babesiose, com erliquiose, ele não consegue transmitir essa doença, não oferece qualquer risco de contaminação para um ser humano. Quem transmite a doença é o carrapato. Então, se caso algum carrapato se alimente de um ser humano, ele pode sim estar transmitindo a doença do carrapato. Como você viu nesse vídeo, é de extrema importância o controle desses vetores, desses insetos nos animais. Além de causarem desconforto, coceira, alergias, podem ainda transmitir doenças importantes. Eu já falei nesse vídeo sobre o ciclo da pulga, como que ele funciona e como que você pode fazer então para acabar de vez com uma infestação por pulgas. Assiste que vale a pena. E eu nem preciso falar que é importantíssimo então que você faça o controle nos cães, nos gatos, em todos os animais da sua casa, faça o controle adequado com os antipulgas, com as medicações que são capazes de evitar que os animais contraiam pulgas e contraiam carrapatos, até mesmo por todas essas doenças aí que podem acometer os animais e podem ainda acometer os seres humanos. Então eu falei neste vídeo sobre os principais antipulgas, quais são os melhores antipulgas e anticarrapatos. Assiste depois. E se você quer ver mais vídeos como esse, com dicas, curiosidades, informações relevantes sobre a medicina veterinária, sobre ciência, saúde única e saúde animal,
clica agora no botão de inscrever-se, ativa o sininho, ativa as notificações. Você não vai querer perder nada. Aqui tem vídeos novos toda terça-feira, então clica agora no botão de inscrever-se e já ativa as notificações. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, vamos difundir informação correta, informação de qualidade e de forma totalmente gratuita. Basta você compartilhar esse vídeo. E não esquece, é claro, de deixar o seu like. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!